Então, a secretária anota, viu? Meu impedimento no 202. É. Então, passa aqui a anunciar o número do processo, do recurso de agravo de instrumento, protocolado sob o número 062288662.2024, agravante Construtora Granito Limitada e agravado Gonçalves Santos, Sociedade de Advogados. São advogados. O relator, Sua Excelência José Ricardo Vidal Patrocínio, né? E Vossa Excelência é advogado da Granito, da agravante. Da Granito, né? Isso. Vossa Excelência tem a palavra, pode, no caso, dialogar. Não? Perfeito, perfeito. Então, Vossa Excelência dispensa o relatório? Sim. Relatório? Sim. Então, Vossa Excelência tem... Já foi feito a outra advogado? Tudo bem. Tanto fazia, você fala agora como depois. Então, Vossa Excelência tem o prazo de 15 minutos. Certo. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor relator, doutor desembargador Ricardo Vidal, excelentíssimo senhor desembargador Manuel, excelentíssimo senhor desembargador Carlos Augusto, os membros o membro do Ministério Público, né? O membro da Defensoria Pública, servidores, aos colegas presentes. Boa noite a todos, né? Bom, o presente caso ele trata de um agravo instrumento contra uma tutela de urgência concedida de forma liminar numa ação de execução de título extrajudicial, né? Então, o foco da minha sustentação será os requisitos da tutela de urgência, né? Demonstrar que eles não estão presentes nessa concessão de tutela que foi muito bem suspensa pelo eminente relator. Bom, os dois requisitos, como se disse, é a probabilidade do direito e o perigo na demora, né? O primeiro requisito, a probabilidade do direito, ele passa necessariamente pelo título executivo, porque é ele que dá a pretensa certeza do direito, né? O título em questão é o contrato de honorário advocatício celebrado entre a agravante e o escritório agravado. Bom, esse título, na verdade, não tem a certeza exigida para a concessão da tutela, porque a obrigação nele entabulada já foi cumprida, né? O escritório agravado, ele já recebeu da agravante R$300 mil. Para os senhores terem uma ideia, a parte vencedora desse processo que o escritório agravante atuou recebeu, todos os autores da ação, R$620 mil. Então, o escritório agravado já recebeu quase 50%, mais 50%, na verdade, acho que dá mais de 300 mil, dá uns 330 mil que ele recebeu só de honorários advocatícios. Então, já há uma discrepância aí no valor recebido. E o escritório agravado ainda quer mais, ele quer 1.900.000 de honorários advocatícios, que seria 4 vezes mais do que o proveito econômico da parte vencedora, né? Então, o escritório agravado, na verdade, se coloca na posição de adversário do seu ex-cliente. Infelizmente, é essa a situação que a gente percebe, né? Pois bem, então, o título ele não tem a certeza do valor cobrado, a obrigação já está adimplida, e mais do que isso, né? Toda essa divergência de valores ela se dá pela interpretação do escritório agravado quanto a um aditivo, né? Esse aditivo acabou por onerar de forma excessiva a parte agravante. E, na verdade, essa excessividade ela se dá por uma interpretação equivocada, né? Uma interpretação que fere a boa-fé objetiva, fere a função social do contrato e fere a natureza da contratação, porque, veja bem, esse aditivo, o que foi que ele fez? Ele levou o percentual de honorários do valor da condenação para o valor definitivo, após segunda instância, para o valor da inicial. Mas isso foge totalmente à natureza da contratação, porque, veja bem, a ação de origem em que o escritório estaria atuando era uma ação indenizatória, onde os autores eram beneficiários da justiça gratuita. Então, veja bem, nesse tipo de ação, os beneficiários da justiça gratuita, os autores dessa ação indenizatória, eles não têm responsabilidade nenhuma pelo valor da causa.
Eles podem pedir o que bem entender. Então, em momento algum, um cliente ele se oneraria em cima desse valor, que é um valor em real. Então, assim, se nessa ação, se a construtora Granito ela fosse revel, ela não teria condenação no valor da causa. Então, porque ela iria se onerar com o escritório de advocacia em cima de um valor em real. Então, foge a lógica desse tipo de contratação. E isso tem que ser observado em respeito ao princípio da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva ela exige que a contratação, que as obrigações escritas, elas sejam interpretadas conforme a natureza da contratação. Nós não estamos negando aqui que não existe esse tipo de contrato, que não seja possível alguém contratar um escritório e se onerar em cima do valor da causa. Mas não nesse tipo de caso. É comum esse tipo de contratação quando o valor da causa, o valor cobrado, ele tem o valor da inicial, ele tem uma veracidade, ele tem uma presunção de veracidade, como, por exemplo, numa execução fiscal, onde o valor da inicial ele é estipulado pela CDA, pela certidão de dívida ativa. Então, eu tenho uma presunção de veracidade daquele valor inicial. Mas em uma ação em que os autores são beneficiários da justiça gratuita e podem pedir o que bem entender, ninguém vai se onerar no valor da causa. Então, a interpretação dada pelo escritório agravado desse aditivo, ela não respeita a natureza da contratação, não respeita a boa-fé objetiva e nem a função social do contrato, onde o escritório que contratado ele pretende ter um benefício econômico de 4 vezes maior do que os vencedores da ação em que eles atuaram. Então, em termos de probabilidade do direito, como requisito da tutela de urgência, não há probabilidade do direito no título executivo. E tampouco há o perigo na demora. E esse é o fator mais preocupante desse processo, porque, veja bem, se trata de uma decisão liminar, onde não foi dado o direito de participação da parte agravante. Então, o excelentíssimo senhor juiz da comarca de Sobral, ele concedeu uma tutela de urgência de forma liminar, sem possibilitar a participação da parte executada, determinando o bloqueio de 1.900.000. Veja, a severidade dessa decisão. 1.900.000 bloqueados de uma hora para outra, sem a possibilidade de participar do processo. Nós não estamos negando também que seja possível dar esse tipo de decisão. A lei permite decisão liminares, é lógico. Mas quando você dá uma decisão liminar e você afasta a garantia constitucional da ampla defesa contraditória, o mínimo que se exige, o mínimo, é a análise criteriosa dos fundamentos da tutela de urgência. Criteriosa análise. E veja bem, qual foi o fundamento para dar a tutela de urgência? Foram 7 ações judiciais. A construtora Granito é uma empresa de mais de 50 anos de mercado, que tem contratos com entes públicos, ela é uma das maiores parceiras da CAGES, por exemplo, ela tem contrato de longa duração. Então, é uma empresa que está no mercado há muito tempo, de grande porte. É lógico que uma empresa dessa ela vai ter processos judiciais. E foram listados 7. 7 judiciais, considerando uma empresa desse porte, não é nada. E esse foi o único fundamento para dar essa tutela de urgência totalmente gravosa, de bloqueio de 1.900.000. Então, veja bem, não houve, com todo o respeito, toda a vênia ao juiz de primeira instância, não houve a análise correta dos fundamentos do perigo na demora. E desses 7 processos listados, 3 já estavam arquivados, um não fala sobre valores bloqueados, fala sobre uma ação de usucapião, outro é uma execução fiscal que tem embargos da execução correndo, e o outro processo que também estava arquivado, ele foi arquivado no próprio juízo de Sobral, no próprio juízo da primeira vara de Sobral. Então, era dever do magistrado saber que aquele processo que ele usou como fundamento foi arquivado na própria vara dele, antes da propositura da execução. Então, é claro que não houve uma análise devida do fundamento. Então, uma decisão gravosa que bloqueou 1.900.000 de uma empresa foi dada sem a devida análise da prova. Então, não há o perigo da demora. Esse fundamento da existência de processos levaria a uma possível insolvência da empresa. Veja bem, você não pode jamais analisar a insolvência de uma empresa com base em ações que não transitaram julgado, que não tem bloqueios de bens. Você analisa se uma empresa tem saúde financeira pelo seu balanço, analisando se ela tem patrimônio líquido condizente. Hoje o patrimônio líquido da Granito é de 42 milhões. E é lógico que ela tem condição de arcar com esse valor indevido que é cobrado. Lógico, nós iremos lutar em embargos à execução, e se por acaso, no remoto hipótese dela ser condenada, ela tem como arcar com os honorários, mas ela não pode suportar um bloqueio milionário enquanto luta pela anulação desse contrato abusivo. Ela tem que ter suas contas desbloqueadas, porque uma coisa é você ter solidez patrimonial. Outra coisa é você ter uma liquidez imediata para uma despesa não prevista. Então, o caixa da empresa é para suas despesas correntes, folha de salário, tributos, demais obrigações que tem mês a mês. Não é por uma despesa extraordinária de um valor cobrado abusivamente por um escritório de advocacia.
Então, a empresa ela tem solidez patrimonial, ao mesmo tempo ela não tem como suportar um bloqueio de uma despesa extraordinária. Então, ela precisa ter as suas contas desbloqueadas, como já foram, e esse bloqueio precisa ser mantido, e quando se discute a validade do contrato executado. Então, isso é o mínimo que se pede aqui, é o mínimo, não é um direito de não pagar, não, pelo contrário. O que se pede é o direito de se buscar a justiça, a anulação desse contrato indevido, enquanto isso ela tem as suas contas devidamente bloqueadas, e se por acaso no final ela for derrotada, ela terá o patrimônio para pagar. É uma empresa sólida, que tem contratos que têm duração de anos com entes públicos, como a CAGES. Então, assim, não há risco algum da empresa de granito estar em um problema financeiro que leve ela à insolvência. E os excelentíssimos colegas que vão sustentar daqui a pouco, eles juntaram jurisprudência que falam que a existência de ações é possível. No entanto, essa jurisprudência citada, esse precedente, ele fala que há demonstração de delapidação de patrimônio. Não há demonstração alguma que a construtora de igreja está delapidando patrimônio. Pelo contrário, ela é uma construtora que participa de licitações. Para você participar de licitação, você tem que demonstrar saúde financeira. No processo de habilitação, você já tem que demonstrar saúde financeira. E você tem que manter essa saúde financeira durante a execução dos contratos. E ela tem contrato de execução de longa duração com entes públicos. Não é lógico que ela não está delapidando o patrimônio. E é lógico que isso não foi provado nos autos. Então, veja bem. Quanto aos requisitos da tutela de urgência, probabilidade do direito não existe. Apesar de ter um título extrajudicial, esse título ele tenta executar uma obrigação que já foi adquirida, e essa divergência de valores que o escritório agravado está cobrando, ela surge de uma interpretação maldosa de um aditivo, que fere a boa-fé objetiva e fere a natureza da contratação. Quanto ao perigo da demora, tampouco ele existe, porque a empresa ela não está dilapidando patrimônio, ela tem saúde financeira, no entanto, ela não pode suportar um bloqueio milionário que tem o único fim de coagir a empresa a negociar um crédito indevido. Então, assim, o escritório agravado ele vai sustentar que essa decisão permaneça para coagir a empresa a negociar um crédito indevido. Então, é por essa questão de justiça que grita nos olhos que a construtora Granito vem hoje melhorando um pouquinho. Mas é mais fácil tu falar com ela, né? Que tu mora aí. Tu não pode ir lá, não, no apartamento dela, parece que é o primeiro. O apartamento dela é primeiro andar, parece que é 102. É bom. Mas vai lá agora, é o 102, parece, é no primeiro andar. É mesma coluna do meu aí. Pode, com dinheiro, com cartão. Não é só agora o banco lá. É bom ir assim, 10 horas, né? Porque senão pagar no caixa, que pode ser que o caixa também não consiga fazer a leitura. Porque são dois favos. É porque na autuação só aparece quando você. É. O Flávio está lá embaixo. Retornou, Flávio. Doutor Flávio. Por quê? Já vem com o microfone ligado. Está ligado aí ao microfone. É. Doutor Flávio. continua aí. Vamos ver se desliga aí. Ai, vale, meu Deus, bichinho, só vive gripadinho, né? Riscado mesmo. Doutor Fábio. Melhor. Já fica com o microfone aberto agora. Todinha a tua, nunca tinha tido esse Doutora negócio. Sônia. Doutora Sônia. Carro, Meus cumprimentos. Vê se o microfone da senhora está aberto. É,
Alô? Ele tá, né? O meu está desligado e está aparecendo minha voz. Não é. Desliga de Vossa Excelência. Aí de novo, tá vendo? Esquisito. Mas ainda depende, viu? Podemos prosseguir. Estão aí. É, Na gravação, é. o áudio. O áudio não. Fica gravado o áudio. Então, o Padre Manuel está na presidência, quem decide. Você não consegue desligar aí? Já desligou. Tá desligado já. Já deu certo. Agora consegue desligar daqui. Fica com muita agonia. Eu sou É. Não dá para fazer, não dá para fazer desse jeito aí. Não, Não dá. Doutor Fábio Carvalho, agora sim. Boa noite a todos. Vossa Excelência tem 15 minutos. Em razão da avançada da hora, eu peço licença para saudar todos os ouvintes, colegas advogados, servidores, na pessoa dos excelentíssimos senhores desembargadores. Eu geralmente me preparo muito, faço um roteiro de apresentação, mas depois da sustentação do meu colega Max, eu hei por bem inverter um pouco essa ordem para chamar a atenção de Vossas Excelências para o título executivo, que agravante afirma que não é claro. E eu vou ler aqui o que ele dispõe. Remuneração de êxito é calculada em 17%, tendo em conta a diferença entre o que foi postulado na inicial e o montante consignado na sentença ou no acordo do caso. Eu não consigo entender como essa redação não é clara. E eu me sinto muito à vontade para falar sobre a questão da boa-fé objetiva, porque é a minha área de estudo acadêmica. Eu nunca vi um caso em que se alegue boa-fé numa situação dessa. O Carlinhos diz que se a redação, se a formulação textual fala em quadrúpede, jamais se pode enquadrar um avestruz. Lê aqui esse contrato, esse título executivo judicial que fala entre a diferença entre o valor que foi postulado na inicial e se lê qualquer outra coisa que não seja o valor que foi postulado na inicial e não o valor da causa, caro colega Max, eu não vejo nenhum fundamento para isso. Mas voltando à minha sustentação, eu a dividi em 4 partes, porque eu acho interessante contextualizar o processo, porque a construtora Granito ela vem tentando diminuir a importância do processo, para diminuir a importância do trabalho que foi prestado pelo advogado. Então, eu vou começar com uma breve contextualização. Esse processo, assim como alguns outros, eles decorrem de um acidente ocorrido em 2015 envolvendo o caminhão da Granito, que resultou em pelo menos 5 vítimas. 4 delas fatais e uma terminando com uma deficiência grave. 2 desses processos, um em Santa Quitéria e um em Forquilha, eram acompanhados pelo jurídico interno da Granito, porque a Granito tem um jurídico interno muito respeitável, aliás, diga-se passagem. Quando sobreveio a sentença no primeiro processo, que envolvia uma das vítimas fatais, familiares de uma das vítimas fatais, e foi uma condenação já vultosa, a Granito procurou terceirizar essa atividade de defesa no processo. Esse processo a que se refere esse contrato aqui, ele não é esse processo que envolve uma das vítimas fatais. Ele é um processo que envolve 2 vítimas fatais. Então, se a Granito tinha uma grande preocupação a ponto de deixar de cuidar do processo internamente e terceirizá-lo para um escritório, o escritório também muito respeitado, porque esse processo não era uma besteira. A Granito percebia que esse processo podia arruinar definitivamente a empresa. Esse processo, que envolvia familiares de 2 vítimas fatais, tinha 15 autores. A gente sabe que é um processo com 15 autores, a gente sabe como começa e não sabe como termina. Porque são incidentes, recursos, cada uma das partes recorre. Então, ele é um processo que envolvia um risco de sucumbência muito grande. Ao ponto de, quando esse processo subiu para a STJ, ter sido contratado um escritório especializado em tribunais superiores, que é o na Borbulhões. Um processo simplório, ele jamais teria uma contratação de escritório desse porte.
Qual é o problema? De onde surgiu o problema? O primeiro processo, para o qual foi contratado o escritório que eu aqui represento, ele foi contratado depois da sentença. Então, o valor estabelecido na sentença, no contrato de honorários, ele previu uma remuneração sobre a diferença entre o valor da condenação que já existia e o valor do acórdão. No segundo processo, não tinha sentença ainda, mas o contrato foi feito com 2 dias de diferença, acabou usando o mesmo sistema de cálculo de remuneração de êxito. Então, eu tinha, antes da sentença, o escritório começa a atuar antes da sentença, e a remuneração de êxito é calculada entre a sentença e o acórdão. Aí eu me pergunto, e se o escritório consegue um êxito total em sede de sentença? Quanto seria a remuneração de êxito? 0. 0. Qual é o sentido de se ter uma remuneração de êxito para se começar a trabalhar antes da sentença uma remuneração de êxito baseada na sentença? Nenhum. Então, para se corrigir isso foi deixado muito claro. Eu peço a Vossa Excelência que deem uma atenção aos memoriais que foram apresentados, conversas, transcrições de áudio feitas em ata notarial, se explicando, olha, esse segundo contrato foi feito com uma base de cálculo equivocada. Vamos corrigi-lo. Para quê? Para considerar a possibilidade de êxito na sentença. Como se vai calcular uma possibilidade de êxito na sentença que não seja com o valor pleiteado? Ah, mas é um valor excessivo. Mas por que foi celebrado o contrato? Um contrato que foi revisado. O jurídico interno da Granito pediu uma alteração do aditivo. A única cláusula do aditivo era a cláusula que modificava a remuneração de êxito. Por que fez esse aditivo? Por quê? Avançando um pouco, falando sobre o perigo da demora. A Granito tem múltiplos processos. Múltiplos processos. Apesar do meu colega Max ter tentado desqualificar esse risco envolvido nesses processos, a Granito ela vem sendo sucessivamente, repetidamente, ela vem sofrendo penhoras liminares em processos envolvendo indenizações por acidentes. Esse não é o primeiro caso. A gente, inclusive, menciona, na petição inicial da ação de execução, um julgado da própria primeira Câmara aqui, que permite esse tipo de atuação, esse tipo de concessão de liminar. A pergunta que fica a Granito ela tem capacidade de pagar o valor devido? Às vezes parece que sim, às vezes parece que não. Por um lado, é uma empresa muito sólida, que tem muitos contratos, mas aí eu pergunto, onde está a remuneração por esses contratos? Porque quando ela vai no agravo de instrumento, ela junta apenas uma relação de dívidas a ocorrerem nos próximos 30 dias. A empresa só tem dívida. A empresa não recebe nada durante os 30 dias. Cadê? Onde se demonstrou? O meu colega Max falou aqui em balanços sólidos. Cadê os balanços? Não estão nos autos. Né? E se a gente for olhar, o relatório do Bacenjude, não foi só esse valor de 2 bilhões que foi encontrado, não. Por exemplo, só na XP Investimentos, não é a XP Banco, não é o Banco XP, é a XP Investimentos. Foram encontrados mais de 500 mil naquele momento da penhora. Então, é uma empresa que, de fato, ela tem inúmeros processos, ela tem um risco grande de insolvência, ela recebe valores vultosos, como afirmado aqui pela própria construtora Granito, mas ela parece não ter interesse em adimplir o contrato. E como é que a gente repara isso? De uma maneira muito clara. Esse agravo de instrumento, ele foi interposto em fevereiro. Ninguém interpõe um agravo de instrumento sem ter conhecimento do processo. Uma das peças obrigatórias no agravo de instrumento é a própria decisão agravada. O CPC, ele coloca claramente que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta de nulidade de citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargo de execução. É literal. Artigo 239, parágrafo 1º do CPC. Aí vamos para o STJ. Agravo interno dos embargos de declaração no RESP 1721690. A ausência de citação da ré foi suprida pelo seu comparecimento espontâneo quando interpôs agravo de instrumento.
evidenciando sua ciência inequívoca. O meu colega Max falou aqui que a empresa pretende opor embargos de execução. Em junho, com um agravo de instrumento interposto em fevereiro. Hoje, se o juiz de primeira instância entender, ele pode, inclusive, realizar a penhora novamente da conta da Granito, porque isso faz parte do processo ordinário do rito da ação de execução. A ação de execução não para, a não ser que ela seja garantida pelo executado. Isso não aconteceu. Não só essa execução não foi garantida, como não foram opostos embargos de execução. E, por fim, excelências, eu queria apenas deixar um registro de que nada do que eu estou dizendo aqui, ele pode significar qualquer espécie de censura ou tentativa de censura a Vossa Excelência, desembargador relator. Por quê? Vossa Excelência concedeu o pedido, concedeu a tutela antecipada recursal, e eu, provavelmente, na posição de Vossa Excelência, faria a mesma coisa. Não porque eu acho que a Granito tinha o direito a essa tutela, mas porque o cenário que ela construiu, o cenário fantasioso que ela construiu, não deixava alternativa. E aí eu vou desmentir algumas informações que foram colocadas no agravo aqui, e eu acho que estão muito bem documentadas no processo. A primeira delas é que, ao contrário do que a Granito afirmou, houve uma extensa atuação do escritório agravado. Tanto que ele obteve um êxito relevante no processo. Tanto que o jurídico interno da construtora Granito, não são palavras minhas, são palavras do jurídico interno, chamou de brilhante, um trabalho de excelência. Em segundo, ao contrário do que foi afirmado pela construtora Granito, os valores da ação envolvidos nessa ação indenizatória não eram de 3 milhões, eles eram de 14 milhões. 14 milhões. Uma ação. Uma ação. Sobre o acidente que envolvia 5 pessoas vitimadas. Essa ação só abrangia 2. 14 milhões só nesse processo. Terceiro, ao contrário do afirmado pela construtora Granito, a gerente jurídica da construtora interna, ela não estava viajando no momento da celebração do aditivo, que corrigiu um erro no contrato original. Pelo contrário, ela fala, olha, eu vou levar aqui para o sócio assinar, o sócio não está aqui. Então, da onde se tirou que o escritório agravado se aproveitou de um momento em que a gerente jurídica da Granito estava fora para celebrar um aditivo que, repita-se, era um aditivo que se impunha pelas suas próprias razões. Em quarto lugar, ao contrário do que a Granito afirmou, o bloqueio não foi de todos os valores, das contas da empresa, muito pelo contrário. Como eu já destaquei, havia mais de 500 mil reais apenas em investimentos, além de vultosos valores que a construtora recebe mensalmente, corriqueiramente, de contratos públicos, com entidades públicas. Ao que parece, a empresa só tem despesa, a empresa não tem receita. Onde está? Por quê? A pergunta que eu faço é por que a Granito não juntou as previsões de recebimento de valores dos seus contratos que ela recebe mensalmente, para tentar ludibriar o judiciário. Por essas razões, excelências, caros colegas, e para que se restitua a justiça, eu peço a vossas excelências que neguem provimento ao agravo de instrumento, restituindo na sua íntegra a decisão do juiz de primeira instância. Muito obrigado. A qualquer momento, questão de fato, né? Que o Só estatuto reserva. na verdade, questão de fato. Questão de fato. Ele falou que a construtora contratou escritórios na Borbulhões. Na verdade, não. Contratou um advogado que trabalha lá, mas que ela fez um freelance e não trabalha à parte. Então, no momento algum, há o contrato com o escritório na Borbulhões. E outra questão é que o escritório recebeu 50 mil de entrada, independente de êxito. Então, houve um pagamento. E outra coisa, o êxito em questão
A obrigação assumida pelo escritório apelativo foi fazer memoriais. Esses memoriais estão querendo cobrar 1.900.000. Acho que são os memoriais mais caros da história. Vossa Excelência já falou sobre isso aí. Pagador José Ricardo Vidal Patrocínio, Vossa Excelência, como relator, tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Já 7h15, estamos todos já bastante cansados e extenuados dessa tarde e noite de trabalho, mas eu inicialmente quero cumprimentar primeiro o doutor Max Alan Parente Azevedo pela sua judiciosa sustentação oral e, igualmente, o advogado Fábio Carvalho de Alvarenga Peixoto também pela sua respeitável sustentação oral. Como foi esboçado na argumentação das partes, senhor presidente, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, o esboço fático dessa questão revolve Pronto? Pois bem, na questão de fundo, há uma controvérsia em relação a um aditamento a esse contrato de honorários advocatícios. Eu poderia simplesmente me ater aos pressupostos necessários para o julgamento do agravo de instrumento, mas as partes fundamentaram muito, debateram muito acerca desse aditivo contratual, tendo em vista que o agravante sustenta que houve uma manifestação de vontade viciada na assinatura desse aditivo, ao passo que a Sociedade de Advogados Ora Agravada ressalta que não existiu esse vício de vontade, que, portanto, em síntese, o ponto fulcral da tese do agravado repousa na confirmação e sustentação do pacta sunt servanda, ou seja, vale o que está escrito no contrato. É, em síntese, o ponto de vista defendido pelo agravado em relação a esse aditivo contratual. No entanto, caros colegas, senhor presidente, desembargador Carlos, nós sabemos que o pacta sunt servanda, sobretudo nos dias atuais, ele é bastante relativizado nos tribunais, sobretudo em situações em que se revela uma injustiça ou exacerbação da cláusula impugnada. E eu vou adentrar mais adiante
nesse contexto, né? Mas o que importa reter para esse julgamento é que, diante da execução de um contrato de honorários advocatícios, o juiz de primeiro grau, logo in initio lidis, antes da citação da executada, já liberou de chofre uma ordem de bloqueio judicial via Cisbajude da quantia em execução, que era da ordem de quase 2 milhões de reais. E isto foi que motivou o ingresso desse agravo de instrumento, em que a agravante assevera, e eu concordo com a agravante, tanto é que liberei uma liminar recursal para suspender a decisão do juízo singular, que havia determinado a construção imediata desse valor, sem antes mesmo oportunizar a defesa da executada, o que me causou uma certa estranheza decidir desse modo, em bloquear quantia de tal monta logo no início do processo, sob o fundamento exclusivo de que havia processos judiciais em tramitação contra a executada, a hora agravante, e que isso lhe comprometeria a sua solvabilidade. Esta foi, em síntese, a ordem judicial objeto do agravo de instrumento. E a cláusula contratual prevê 17% sobre o valor do proveito econômico da parte contratada, da parte contratante, em relação a essa demanda judicial. Para contextualizar, caros colegas, vamos estabelecer a premissa de que a sentença condenatória no processo judicial confiado ao escritório de advocacia Gonçalves Santos, Sociedade de Advogados, a sentença condenatória da construtora Granito, no processo judicial em referência, importou numa condenação da ordem de 620 mil reais. Com o aditivo contratual, o agravado, o escritório de advocacia, pretendeu fazer valer os 17% sobre a diferença do valor da causa em relação à condenação veiculada na sentença, o que por si só já demonstra uma desproporcionalidade manifesta. E eu vou já chegar lá. E, repito, falo isso apenas porque as partes debateram muito no curso desse agravo de instrumentos sobre essas questões que, a meu ver, deveriam ser equacionadas e resolvidas no âmbito do juiz de primeiro grau, que poderá decidir acerca da rigidez ou não de cláusula dessa natureza. Mas, como trouxeram essa argumentação no agravo, eu me sinto à vontade para poder me debruçar sobre essa argumentação. Pois bem, em uma causa cuja condenação da construtora Granito foi de 620 mil reais, e já tendo o escritório de advocacia embolsado a quantia de 225 mil reais, segundo consta nos autos, a título de honorários advocatícios contratuais, o dito escritório de advocacia, com todo respeito aos nobres causídicos, seus representantes, ingressou com a ação judicial pretendendo fazer valer a cláusula do aditivo contratual, que redundaria em honorários advocatícios, na situação em concreto, da ordem de quase 2 milhões de reais, ou seja, 1.907.000 reais a título desse trabalho. O agravado não reconhece que houve esse vício de vontade
e também não reconhece que há desproporcionalidade do valor dos honorários advocatícios resultantes do cálculo oriundo da cláusula em questão, desembargador Carlos, alegando o Gonçalves Santos, Sociedade de Advogados, que a participação do escritório contratado foi essencial ao êxito obtido na demanda e que a advogada da agravante, doutora Aliette Mirna, detinha plena consciência da retificação ou do aditivo ao contrato em questão. Pois bem, conforme consta dos autos, a contratação do escritório de advocacia para acompanhamento jurídico do processo em questão se deu, desembargador Emanuel, pouco antes da sentença, iniciando-se sua atuação a partir da apresentação de alegações finais, memoriais, além de outras atividades não materializadas no processo, que são naturalmente reuniões, conversas com o magistrado, encaminhamento de e-mails, etc. E, dessa forma, todas as teses de defesa desenvolvidas no processo, no âmbito do juízo de primeiro grau, bem como todas as manifestações e atos anteriores da construtora, foram oriundas do trabalho do núcleo jurídico interno da empresa. Isto foi bem pontuado da tribuna. Desse modo, senhor presidente Emanuel Leite Albuquerque, não se refuta aqui o trabalho desenvolvido pelo agravado possa ter sido de especial relevância para o resultado da demanda. Mas isso aconteceu principalmente a partir da fase recursal. Considerando-se, desembargador Carlos Augusto, que não é permitido, como regra, inovar em sede de memoriais, até porque a demanda já havia sido previamente estabilizada com a contestação, etc., há de se concluir que as alegações finais, a partir de quando passou a atuar o escritório de advocacia Gonçalves Santos, Sociedade de Advogados, há de se concluir que essas alegações finais consistiram, a priori, em uma abordagem eficiente das teses de defesa já elaboradas e laboradas pelo jurídico interno da construtora Granito, que era quem acompanhava a demanda até então. E nesse cenário, não é crível, em um primeiro momento, eu digo em um primeiro momento porque toda essa questão há de ser revolvida em uma cognição ampla perante o juízo de primeiro grau em demanda que for levada ao conhecimento do magistrado, não no âmbito restrito deste agravo de instrumento. Então, já dizia, não é crível, nesse primeiro momento, uma interpretação fática no sentido de que a agravante e seus advogados internos concordariam de forma consciente com uma cláusula que previa o êxito calculado pela diferença em relação aos pedidos autorais constantes da exordial, sobretudo diante do valor astronômico que tal cálculo ensejaria, uma causa de 14 milhões de reais, que resultou em uma condenação de 620 mil reais e em que o escritório contratado pleiteia honorários advocatícios da ordem de quase 2 milhões de reais, já tendo recebido 225 mil reais. Diante disso, eu concedi a liminar, como já havia frisado no preâmbulo do meu voto, vislumbrando verossimilhança nos argumentos da recorrente, e considerando ainda a narrativa de que o aditivo tinha sido assinado por um dos representantes da empresa, de 82 anos de idade, aparentemente, ressalto, isso tem que ser aprofundado,
sem o exame concreto e adequado da advogada da agravante, o que poderia haver dado espaço para um grave erro interpretativo do que estava sendo acordado, colocando-se a recorrente, construtora Granito, em manifesta desvantagem, segundo uma percepção preambular da cognição da demanda que foi exaustivamente debatido pelas partes. Esse processo, eu acho que já tem quase 2.000, esse agravo de instrumento, já tem quase 2.000 páginas. Estou errado? Se alguém puder. Enfim, mas é de documentos. Páginas de documentos, o processo todo. Então, perdão. Mas já mesmo assim, para o âmbito de cognição do agravo de instrumento, já é muita coisa. Então, isso parece ter gerado um erro interpretativo do que estava sendo acordado, colocando-se a recorrente em uma desvantagem manifesta. Além disso, desembargador Emanuel, desembargador Carlos, esse suposto equívoco teria sido reforçado por um demonstrativo financeiro encaminhado por e-mail pelo Gonçalves Santos, Sociedade de Advogada, para a construtora Granito, ou seja, meses após esse aditivo contratual, que o agravado pretende fazer valer com base no Pacta Sunt Servanda, meses após esse aditivo, o próprio agravado encaminhou um e-mail para a construtora Granito, e nesse e-mail se observa de fato a indicação do valor condenatório previsto na sentença para apuração da diferença a ser contemplada a título de êxito. Nada mencionou acerca da cláusula contratual em questão, e sim o primitivo ajuste, com a consequente previsão de honorários advocatícios em valor bem inferior ao cobrado posteriormente na execução. O escritório de advocacia encaminhou um e-mail para a construtora Granito, disse: construtora Granito, está aqui a memória do cálculo referente aos meus honorários advocatícios. Em nenhum momento veiculou nesse e-mail aquele ajuste objeto do aditivo contratual. Esse e-mail foi encaminhado meses depois do dito aditivo contratual. Pois bem, não se afastou naquele momento a possibilidade de existência de cláusula acordada entre as partes em dissonância do texto escrito no aditivo, ainda que, pelo menos culposamente. Tudo isso recomendou ou recomenda um aprofundamento cognitivo no âmbito do juiz de primeiro grau, sobretudo em sede durante o trâmite da execução, sobretudo em sede de embargos à execução, de forma prévia a uma constrição judicial de bens. O que motivou a minha ordem de suspensão da decisão agravada foi exatamente a inexistência de oportunidade para que a executada pudesse se defender e não ter que suportar de plano e de chofre um bloqueio judicial sem citação de quase 2 milhões de reais. E, além disso, com a motivação esposada pelo juízo Primevo, motivação genérica e sem respaldo na realidade fática, porque o que levou o magistrado a conceder essa, aspas, penhora online, foi o fato de que havia algumas execuções ou ações judiciais em trâmite contra a construtora. No entanto, em nenhum momento há evidências de que essas ações poderiam prejudicar a solvabilidade da empresa e menos ainda que a empresa estivesse dilapidando bens na situação em concreto.
Em suas contrarrazões, o agravado rebateu detalhadamente tais pontos, vindo a questionar, de certa forma incisivamente, a verossimilhança do argumento relativo à ocorrência de um vício de vontade. Entretanto, caros desembargadores, ainda causa estranheza a manifesta desproporção entre o cálculo resultante da nova redação da cláusula de remuneração sobre o êxito e o trabalho desenvolvido, despendido pelo escritório na referida causa. É a minha compreensão. Sem embargo de opiniões contrárias. Isso porque, inobstante o mérito e a importância do referido trabalho para o resultado final do processo, há de se recordar que o agravado passou a atuar no feito no fim da fase cognitiva da demanda, quando a linha de defesa já estava traçada, o processo se encontrava estabilizado e a instrução estava, desembargador Albuquerque, desembargador Carlos Augusto, encerrada. No cotejo de tais circunstâncias, com os argumentos trazidos pela recorrente construtora Granito, ainda que a ocorrência de um vício de vontade deva ser ponderada após as contrarrazões do agravo, máxime em aprofundamento cognitivo, não aqui, mas perante o juízo singular, permaneça entendendo pela necessidade de um exame mais profundo do contexto fático da assinatura do aditivo, sobretudo em homenagem aos princípios que regem o direito contratual, considerando-se a possibilidade, não estou afirmando, considerando-se a possibilidade da ocorrência de uma falha de comunicação entre as partes, ainda que possivelmente culposa, quanto ao parâmetro adotado para o cálculo da remuneração sobre o êxito após a alteração promovida pelo aditivo em comento. Ressalto, contudo, que tal digressão não deve, repito, ser solucionada por meio de agravo instrumental, face aos conhecidos limites cognitivos que são próprios do recurso. Em outras palavras, não há como afastar nem afirmar a invalidade da cláusula final de remuneração sobre o êxito por meio desta espécie recursal, desembargador Manuel, com base na ocorrência de um vício de vontade em sua assinatura, diante, repito, da necessidade de aprofundamento cognitivo que a parte deve levar por meio do recurso ou da ação adequada para a discussão dessa matéria. Há de se ressaltar, contudo, senhor presidente Emanuel Leite Albuquerque, que essas questões todas que eu já falei até agora, se é válido o aditivo, se não é válido o aditivo, se houve vício de vontade, se não houve vício de vontade na assinatura desse aditivo, tudo isso não configuram a principal problemática da tutela cautelar concedida na origem, ou seja, pelo juiz de primeiro grau. O que evidencia a ausência de razoabilidade com a devida vênia na medida combatida é exatamente a manifesta ausência de comprovação do alegado risco de prejuízo ao resultado útil do processo. A meu ver, no meu modesto entendimento, como diz um colega aqui da Câmara, é o meu singelo voto, a meu ver, o perículo in mora não foi efetivamente demonstrado nos autos, havendo a decisão agravada se pautado na mera existência de ações em curso em desfavor da recorrente. Tal argumento, reitero, não se mostra suficiente por si só para consubstanciar perigo ao resultado útil do processo, sobretudo da ausência de indicativos da probabilidade de insolvência da empresa agravante ou de comportamento no sentido de dilapidação patrimonial. Impende ressaltar que é comum, e todos nós conhecemos isso, é do nosso dia a dia, nós conhecemos isso de processos correlatos, de julgamentos trazidos
ao conhecimento do órgão julgador. É comum a existência de processos judiciais envolvendo créditos em desfavor de pessoas jurídicas. Para que tal situação configure efetivo perigo em mora, impõe-se a demonstração de circunstâncias que indiquem a impossibilidade de pagamento do crédito pela acionada, a exemplo do risco de falência ou da dilapidação patrimonial da empresa. Porém, na situação concreta sob julgamento, afirmo e reafirmo, não há elementos suficientes a indicarem tal risco. Como dito, a decisão agravada se pautou, desembargador Albuquerque e desembargador Carlos Augusto, apenas e tão somente na existência de determinados processos em curso em desfavor da recorrente. É pertinente registrar, porém, que parcela desses processos já se encontravam encerrados e não representam mais risco de prejuízo, como destacado na petição recursal da construtora Granito. Quanto aos demais processos devidamente explicados na petição recursal, não foi demonstrado risco de relevante impacto à saúde financeira da empresa, a ponto de traduzir em perigo a efetividade de eventual condenação na execução aforada no juízo da comarca de Sobral. E aqui eu abro um parêntese, desembargador Albuquerque, uma questão ventilada no agravo, que diz respeito a uma cláusula de eleição do foro prevista nesse contrato. Abro esse parênteses. O contrato prevê uma cláusula de eleição de foro que elege o foro da comarca de Fortaleza como competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desse contrato. No entanto, a exequente foi aforar a ação de execução no foro da comarca de Sobral. Não decido essa questão porque o próprio juiz de primeiro grau não fez essa abordagem na decisão agravada e, se eu o fizesse, estaríamos suprimindo essa instância. Pois bem, destaco que não merece prosperar o argumento da agravada no sentido de que o prejuízo alegado pela recorrente, como resultado do bloqueio, evidenciaria o risco de insolvência desta. Não é possível chegar a essa conclusão, com todo respeito aos nobres causídicos. Esse prejuízo se refere à liquidez para pagamento das despesas correntes da atividade empresarial, o dia a dia da empresa. Uma vez que a organização orçamentária da empresa é apta a ser prejudicada, sem dúvida alguma, a partir de um bloqueio inesperado de tal quantidade de dinheiro. Isso, contudo, não significa efetiva e automática impossibilidade de quitação do quantum de beato, do quanto devido, numa linguagem simples, direta do povo, especialmente se restar assegurada a saúde financeira da empresa. Neste momento, eu registro que a jurisprudência dos nossos tribunais é farta, pródiga, ao considerar indevida a constrição judicial de bens e ativos financeiros com base em alegações genéricas de risco à efetividade do processo, exigindo-se, para tanto, comprovação de perigo concreto e não imaginário, de modo a indicar insolvência da acionada e ou dilapidação patrimonial. E, nesse sentido, eu trago vários julgados dos tribunais pátrios nesse sentido. Peço vênia para não comentar nenhum, ele está contido no voto, porque nós já vamos caminhando para as 20 horas, e uma sessão que começou às 14 horas, com muitas sustentações orais, mas a fundamentação do alinhamento jurisprudencial em relação a esse entendimento está contida nas razões de decidir. Outro sim, senhor presidente Emanuel Leite Albuquerque, reitera-se a grande probabilidade de a quantia bloqueada, em face do elevado valor, quase 2 milhões de reais,
ensejar efetivo risco ao regular desenvolvimento das atividades da empresa executada e a própria adimplência de suas obrigações pecuniárias, inclusive as fiscais, e as relativas ao pagamento de sua folha de pessoal. Nesse contexto, a impossibilidade de honrar tais obrigações poderá ocasionar grave e progressivo prejuízo à saúde financeira da agravante, passível de ensejar perigo à sua própria existência, o que vai de encontro, repito aqui, já disse na decisão em que suspendi a decisão agravada, já disse que vai de encontro também ao interesse de ambas as partes, se esse cenário se concretizar. Então, nesse contexto, a construção de tais valores deve estar lastreada em elementos sólidos e não em elementos conjecturais, imaginários, o que não se observa esses elementos sólidos na situação em apreço. E, para concluir, senhor presidente, eu registro a impertinência da ordem de bloqueio judicial no momento atual do processo. Não se observa, ressalto, reafirmo, a efetiva necessidade da tutela cautelar concedida na origem, inexistindo fundamentos para o atropelo com que se houve o juízo de primeiro grau em relação à regular marcha do processo executório. Uma execução em que o juiz determinou de chofre, de plano, bloqueio judicial via cisbajude de quase 2 milhões de reais, antes mesmo da citação, antes da defesa da executada, e com base em conjecturas. Não vi, no âmbito deste agravo de instrumento, respaldo para a decisão dessa magnitude. E com essas considerações, senhor presidente, ressaltando mais uma vez que é o meu singelo voto, o meu modesto entendimento, sem embargo de opiniões contrárias, eu conheço do agravo de instrumento para lhe dar provimento, revogando a ordem de bloqueio judicial de ativos financeiros em depósito ou aplicação financeira em nome da executada recorrente, que foi determinado na decisão agravada. Determino também que seja comunicado ao juízo de primeiro grau sobre o resultado desse julgamento. É o voto, senhor presidente. Perdão pela... Pois não, desembargador Zé Ricardo Vidal Patrocínio. Passo então a palavra ao prezadíssimo desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Senhor presidente, eminentes pares, renovando aqui os cumprimentos, parabenizar o doutor Marcos Alan e os doutores Marcos Alan e o doutor Fábio Pedrosa, salvo engano, né? Vasconcelos, que usou a palavra. É isso mesmo, Fábio Pedrosa? Aqui tem dois Fábio, né? Excelência, Fábio Peixoto. Desculpe, doutor Fábio Peixoto. Desculpe. Tem dois Fábio aqui. Mas eu li o voto de Sua Excelência, o relator. Esse processo, tanto lá de Sobral como eu sempre tenho acompanhado, né? Como acompanho todos, aliás. O voto de Sua Excelência, o relator, foi um voto exaustivo. Não se pode, claro, adentrar ao mérito da causa. Nós temos aí, até aproveitando aí a citação de Sua Excelência, o relator, a questão do furo de eleição. E, claro, isso aí vai ser discutido no primeiro grau. Mas o que é fato é que exequente e executados, eles têm domicílio em Fortaleza, ambos, tanto agravante como agravado. Agravante, salvo engano, no bairro de Fátima, e agravado aqui na Ward Soares. Isso aí vai ser, logicamente, com certeza, discutido no primeiro grau, conforme falei agora há pouco. Eu analisei detidamente, né, a decisão do primeiro grau. Eu considero, com a devida vênia, uma decisão temerária, uma decisão precipitada. Não vi elementos nenhum
para se bloquear uma soma, um valor tão elevado, sem um motivo justo, sem uma apreciação, sem uma demonstração de saúde financeira na pessoa da agravante. Eu, com devida vênia, considero um ato, não um ato jurídico, mas um ato de força. Você prever, você privar uma empresa de uma quantia altíssima sem, ao menos, lhe oportunizar o sagrado direito de defesa. Uma empresa, segundo se fala aí, 40 anos de existência, não sei, é mais do que uma empresa que tem uma existência longeva. Com essas palavras, senhores, e considerando o adiantado da hora, eu confirmo integralmente o voto de Sua Excelência, o desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, um voto muito bem lançado. Tanto bem lançado a decisão interlocutória dele, e agora o voto de Sua Excelência, confirmando o provimento cautelar liminar concedido no início do ano. Essa é a minha manifestação. Pois não, desembargador Carlos Augusto. Então, passo o meu voto. Desembargador relator, esse 17% aí seria do valor da causa vezes proveito econômico? Diferença. 620 mil. A diferença, perfeito. Para o valor da causa, né? Só aí já se vê que precisaria de uma dilação probatória. Para se estudar, na verdade, como é que se faria essa operação? Como é que se chegaria a esse valor? Né? E eu não vejo, a princípio, como também Vossa Excelência, o desembargador Carlos Augusto, enxerga o perigo da mora. Qual é a prova que essa empresa esteja quase falimentar, ou com pretensão de ingressar com alguma ação de recuperação judicial, ou que esteja dilapidando o seu acervo, né, como Vossa Excelência também falou. E parece-me que, para tanto, foram apresentados apenas 7 processos, né, alguns já arquivados. Qual a empresa que responde a algum processo aqui e ali? Isso é da própria... do dia a dia de qualquer empresa. É cobrado por algum valor, entendendo que não é aquele valor correto, ele pode propor, né, a defesa dele, a ação dele, ou receber a ação proposta contra a própria empresa. Né? Então, o perigo da mora, que já se falou, a questão da fumaça do bom direito, né? Com os bons juros. Acaba também, no momento, não sendo evidenciada, até porque a execução tem um rito próprio. Você tem que dar a oportunidade de mandar citar, a parte tem um prazo para oferecer bens à penhora, quando não, embarga a execução. Né? E o processo de execução também é um processo, os embargos é um processo de conhecimento. Pode vir daí a instrução processual, onde no próprio processo de conhecimento, onde vai se analisar se essa forma como foi visto pelos novos advogados, que seria esse valor, seria a diferença entre o valor da causa e o valor desses 600 e tantos mil, né, da condenação. Até o próprio advogado falou sobre essa questão do valor da causa, se poderia ser este realmente, se esse valor da causa podia se prestar a esse tipo de operação, a tipo de cálculo. Né? Então,
Sobre esse questão de foro, Vossa Excelência falou, não cabe agora aqui, senão seria supressão de instância, né? Então, eu acho que Vossa Excelência também já abordou outros pontos bem mais importantes, né? Mas eu creio que, diante do que eu já me manifestei, já seria suficiente para justificar o meu voto, como eu já o fiz pelo sistema provisório, acompanhando Vossa Excelência e até parabenizando Vossa Excelência pelo, como gosta de dizer o desembargador Francisco Mauro Bezerra, né, Francisco Mauro Ferreira Liberato, judicioso voto. Então, é como voto. Então, eu passo a não cumprimentar Vossa Excelência por sua judiciosa sustentação oral. Entendeu? Muito bem elaborada, muito bem preparada e muito bem exposta, né? Vossa Excelência já parabenizei. Ou não? Se não, fica parabenizado aí, viu? Então, agravo conhecido e provido. E provido. Eu disse provido. Não, é porque eu botei o i. Então, agravo conhecido e desprovido, ou não, e não provido, ou provido, e provido tem que ser provido, não tem que. Tá? Então, voltando, agravo conhecido e provido, nos termos de voto sua excelência, o relator. E volta à presidência ao nosso prezadíssimo embargador, Francisco Mauro Obrigado, Ferreira. Emanuel. Cumprimento Francisco também Mauro, os eminentes advogados. Desejo uma boa noite. Parabéns pelas sustentações orais. Boa noite, doutor. Boa noite. Vamos agora ainda? Então, 152 já foi, né? Porque o eminente advogado 317. Apelação CID Fortaleza 0278973 08.2001.806.0001. Glauber César Balbim de Souza. É apelante e apelado. E Banco Bradesco S.A., apelante e apelado. Amigo Jaime, ainda estou aqui na sessão. Posso ligar daqui um pouquinho? Apelante, 317, apelante e apelado, Banco Bradesco S.A. também. Relator de Baldoso Ricardo. 0278-97308-21-806-0001, 317. Doutor Pedro Henrique de Castro Gonçalves Leitão requeriu citação oral em prol do apelante e apelado Glaube. Por apelações adesivas, excelência. Pois não. Doutor José Ricardo. Qual foi? Não dá para prosseguir, né? Mas aqui está porque eu não tenho aqui, esse aqui não está correto, não. Foi? Então, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Então, Vossa Excelência está com a palavra. Faz. Voto do embargador Carlos e ele. Tem que aguardar. Aguardar um pouquinho, doutor. Por favor. Perfeito. 20 horas. Foi. Não.
Pronto, senhor presidente. Por onde, Bador Emanuel, retornando. Então, eu passo a palavra ao doutor Pedro Henrique, que já desistiu da leitura do relatório. Perfeito, Você está com a excelência. palavra, doutor. Queria começar a minha citação dando boa noite, né, ao desembargador relator, desembargador José Ricardo, desembargador Emanuel, desembargador também doutor Carlos Augusto, presente virtualmente, e novo desembargador Francisco Mauro aqui, presidindo a sessão. Parabenizar também, né, pelo trabalho, extensivo trabalho realizado hoje, né, na turma. São 20 horas, né? Confesso que normalmente eu sustento na área trabalhista, é uma novidade para mim estar aqui até esse horário, então parabenizar o trabalho da turma e também já como forma de reconhecer o trabalho, vou ser breve, né? Resumir o máximo possível a minha sustentação, me ater realmente aos pontos principais. Excelência, se trata aqui de uma ação de declaração de inexistência de débito, acumulado com devolução do indébito, né, do dobro e indenização por danos morais. O que é que se trata? Se trata de um empréstimo fraudulento, sendo bem resumido, um empréstimo não realizado. Mas a grande peculiaridade desse caso é que se trata de um empréstimo na monta de quase R$83 mil, salvo engano, 82.990, realizado. E os golpistas, né, fizeram o empréstimo e sacaram o valor, né? Se trata de um empréstimo de crédito pessoal, no qual era descontado em débito automático na conta do autor, apelante e apelado. Então, em resumo, o que é que aconteceu? Os golpistas fizeram um empréstimo, né, sacaram o valor e o valor continuou sendo debitado, o valor das parcelas mensais. Em resumo, foi isso que aconteceu. Diante dessa situação, a gente ajuizou a ação e a defesa do banco, basicamente, foi que ele havia, né, realmente realizado o empréstimo e juntou para isso um contrato de empréstimo consignado. Só que, na realidade, se trata de outro negócio jurídico e não do que está sendo discutido aqui na presente ação. Inclusive, a gente juntou aos autos, né, em sede de réplica, salvo engano, o desconto do qual se trata esse empréstimo que eles juntaram na contestação. São dois empréstimos diferentes. Tem um empréstimo consignado, que de fato ele realizou e é descontado mensalmente em folha, não é débito automático, é em folha. E como ele é concursado, a gente juntou o contra-cheque dele, tem lá o desconto, tudo certinho, diferentemente deste empréstimo, que foi um empréstimo fraudulento, que é o crédito pessoal, que é descontado em débito automático. Estava sendo débito automático. Então, essa foi a situação narrada aos autos. Diante disso, o juiz de primeira instância julgou procedente a ação, né, para declarar a inexistência do negócio jurídico e condenar a repetição do indébito ao pagamento o banco ao pagamento da devolução em dobro dos valores efetivamente pagos pelo apelante e apelado. Nesse sentido, excelência, minha sustentação é para manter a sentença nesse aspecto, né, tendo em vista que, e já entrando aqui nos argumentos jurídicos, é aplicado o CDC nas instituições financeiras, né, súmula 297 do STJ, e diante da aplicação do CDC, entendo eu que é um caso de ônus da prova da reclamada, seja pela inteligência do artigo 373, inciso 2º do CPC, que diz que é ônus da reclamada o fato desconstitutivo do direito do autor da ré, seja pela inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, inciso 8º do CDC, seria ônus da reclamada, da promovida, comprovar a existência do empréstimo, o que não houve aos autos. Nesse sentido, a gente pede a manutenção da sentença, para que seja declarada a inexistência do negócio jurídico e mantida ainda a condenação da devolução em dobro dos valores efetivamente pagos. Todavia, não, como a gente também apelou, né, apelei em forma adesiva, né, tão somente aos danos morais. Porque, excelência, entendo que o valor arbitrado, e que com a devida vênia ao juiz de primeira instância, não foi suficiente para reparar o abalo emocionalmente sofrido. O valor arbitrado foi o valor de R$2 mil. E, excelência, volto a destacar aqui. Salvo engano, eu estava falando aqui a memória agora, mas ele, como a gente juntou o contra-cheque dele, dá para ver especificamente tanto que ele recebe, né? Fica ali em torno de 3, 4 salários. O empréstimo na monta de R$83 mil fica sendo descontado mês a mês, uma parcela que dava em torno de R$1.800. É quase 50% da renda do cidadão, né? Então, assim, entendo que o valor de R$2 mil não é o suficiente
para reparar o abalo moral sofrido, né? E eu sempre gosto nessas ações, né, de cunho de indenização por dano moral, propor uma reflexão. Aí eu termino minha sustentação oral propondo. Excelência, esses R$2.000 hoje, peço que vocês refletam, se fosse com vocês, com Vossa Excelência, R$2.000 seria o suficiente para um abalo no qual teve que pagar uma dívida de mais de R$83.000 de um valor que não foi feito, de um empréstimo que não foi feito? Eu particularmente entendo que não. Então, por isso é que eu venho pedir o provimento da apelação adesiva para majorar os danos morais nos termos da inicial. Nesses termos, a minha sustentação, e agradeço mais uma vez a palavra. Pois não, doutor. Passa a palavra ao desembargador José Ricardo. Muito obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar aqui o doutor Pedro Leitão pela sua judiciosa sustentação oral, bastante concisa, objetiva. Como diz o desembargador Mauro, simples, direta na linguagem do povo. Vai virar bordão, viu? Vai virar bordão, né? Mas, enfim, senhor presidente, apesar da sustentação oral desenvolvida pelo causídico e apesar da sentença do juiz de primeiro grau, eu firmei o convencimento acerca da necessidade de anulação dessa sentença, porque ela atenta gravemente contra o princípio da adstrição. Na petição inicial, o nobre causídico ele questiona esse empréstimo no valor de quase R$83.000. O banco veio com a contestação e exibiu o contrato que originou aquele questionamento feito na petição inicial. Em réplica, o autor da ação, representada pelo nobre causídico, ele disse: não, eu reconheço esse contrato que o banco trouxe, que é o mesmo que ele questiona na petição inicial. Em réplica, ele disse: não, eu reconheço que o contrato esse é válido. O que não é válido é um contrato que está sendo descontado na minha conta corrente. E isso não ficou requerido na petição inicial. Não há. Também o juiz foi muito impreciso, porque não delimitou a controvérsia debatida nos autos, não fixou pontos controvertidos, e logo após a réplica ele reconheceu a inexistência de um contrato que havia sido reconhecido pelo próprio autor da ação. Com base nisso, senhor presidente, eu verifiquei grave violação ao princípio da adstrição, porque as alegações trazidas na réplica configuram alteração, porque introduziu fundamentos novos, fundamentos fáticos, novos fundamentos fáticos que não foram objeto da contestação trazida pelo banco, implicando em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Nítido. E, como dito, em sentença extra petita. E a minha proposta de voto é no sentido de anular a sentença recorrida, a fim de que os autos retornem ao juiz de primeiro grau para que ele delimite a controvérsia e decida exatamente acerca daquilo que foi proposto pela parte, esclarecendo a natureza de ambos os contratos. É a proposta de voto, senhor presidente. Excelência, só fazer uso da prerrogativa da esclarecimento da questão de fato. Salvo engano, o juiz de primeira instância ele proporcionou ainda o banco de se manifestar sobre a minha réplica, para juntar os contratos sobre esse que eu estava falando. De forma genérica, é verdade. E o banco, o prazo decorreu em Albis, não houve manifestação. Porque na inicial eu juntei os extratos dos relatórios bancários, né, que realmente são das contas correntes, onde estava sendo descontado. Juntei vários dos extratos, estava aqui, e aí o banco falou: não, esse extrato está sendo desse contrato aqui. Eu falei: não, esse contrato aí realmente eu reconheço. E está aqui, esse contrato está sendo descontado aqui na folha do contra-cheque, e não nas folhas dos extratos bancários. Então, acho tá bom. Obrigado. Só esclarecimento. Obrigado. Aproveitando aqui a manifestação do nobre causídico, eu digo e reafirmo: a petição inicial questiona o contrato no valor de R$83.000. O banco trouxe esse contrato de R$83.000, provou aqui nos autos. Quando é em réplica, o autor da ação disse: não, esse contrato eu fiz. O que eu estou questionando esse contrato que o banco trouxe é um empréstimo consignado.
Mas o que eu estou questionando é um contrato de débito conta corrente que não é relacionado na petição inicial. Isso foi o que me causou perplexidade, a violação ao princípio da distribuição, porque, na época, foram introduzidos novos elementos que não foram objeto da contestação do banco, nem foi objeto de delimitação da controvérsia em despacho saneador e de organização do processo, com prejuízo manifesto ao contraditório e à ampla defesa. E causou a cassação da sentença. Perfeitamente. Para que os autos retornem ao juiz de primeiro grau, para delimitar a controvérsia e se debruçar sobre ao que foi estritamente objeto da discussão travada no processo e dirimindo, esclarecendo a natureza do contrato que está sendo. Voltou. Aí, já está na sala. Está na sala. Travou só depois. Vador Carlos? Acompanho a relatoria, excelência. Pois não. Vador Emanuel? Então, eu penso que eu já até adiantei meu voto, né? Acompanho Vossa Excelência. Pois não. Então, eu anuncio o resultado do julgamento. Sentença anulada de ofício, prejudicado o recurso de Glauber César Balbini Souza e também prejudicado o recurso do Banco Bradesco S.A. Nos termos do voto do eminente relator, desembargador José Ricardo. Perfeito, excelências. Obrigado. Bom final de pauta. Obrigado, todo. Boa noite. Então, chama a julgamento da apelação civil do CRATA, apelantes Maria do Socorro dos Santos Barrosa e Damião Barbosa dos Santos, apelado Ileureno Joaquim de Lima, apelada Maria Iracema Silva do Nascimento, relator desembargador José Ricardo, 206, número SAI 0005 74451-2019-806-0071. Doutor Geraldo Barroso de Lima, OAB Ceará, 22.409, requeriu citação oral em prol da apelada. Boa noite, doutor Geraldo, tudo bem? Boa noite, presidente, tudo bem? Doutor Geraldo, eu vou indagar se Vossa Excelência declina da própria sustentação oral, porque eu observo aqui que Vossa Excelência defende os interesses da apelada, Maria Iracema, e o recurso está sendo conhecido e não provido. Portanto, favorece o resultado do julgamento a cliente de Vossa Excelência. A decisão já está unânime. Dispensa, Excelência. Eu agradeço e anuncio o resultado do julgamento. Apelação civil conhecida e não provida.
Sistema do voto. Muitíssimo obrigado. Bom final de sessão. Unânime. Alguém está com... Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite a todos. Uma vez. Então, chama a julgamento a apelação Cid de Limoeiro do Norte, apelante de Companhia de Seguros Aliança do Brasil. Brasil segue. Apelante Banco do Brasil S.A. Apelada Júlio Moreira Donelli. Apelado Michael Oliveira Donelli. Apelada Patrícia de Oliveira Donelli. De minha relatoria. Número é SAI 00-111-7978-2013-806-0115. É o número 106. Requeriu sustentação oral a apelante Companhia de Seguros Aliança do Brasil, através do Dr. Pedro Paulo Pavan Roriz, OAB São Paulo, 461.776. Está presente no sistema? Nem o doutor Pedro Paulo, nem a doutora Flávia Beatriz, Helena, Mechlin, Natália Fernandes, Rita Maria, desculpe. Nenhum presente, né? Então, vamos prosseguir com o julgamento. Não está justificada a ausência. Anuncio o estado do julgamento. Já encontrei unânime, já? Então, apelo da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, conhecido e provido. Apelo do Banco do Brasil, S.A., não conhecido. Decisão consensual, o julgamento está encerrado. O que temos mais? Alguma outra pauta? Que aqui... Não? Só aqueles que já foram? Foi? O 112 que falta é aquele que eu coloquei tardiamente, né? Colegas, eu inseri, mandei para Vossa Excelência pelo WhatsApp, o 112 da pauta, é de minha relatoria. Recurso conhecido, desprovido, sentença de ofício apenas para exclusão dos honorários de sucumbência. É bem simples. Falta um voto de Vossa Excelência, Bador José Ricardo e Carlos Augusto. Acompanha a relatoria, senhor presidente. Comissão voluntária. Isso. Bador Carlos. Vossa Excelência. Relatoria, Excelência. Obrigado, Bador Carlos. Então, anuncio o resultado do julgamento. Recurso conhecido e desprovido. Uma sentença alterada de ofício apenas para exclusão dos honorários de sucumbência. Decisão consensual. É de minha relatoria? Não disponível o voto. Não foi aqueles que foram dispostos a tirar? Foi. É pauta, é? Então, retirar de pauta o 333. Ou seja, o número 0903-639-68-2014-806-0001. Então, o outro. Está faltando? Embargador Manuel. Chame. Tem outro também. Qual é? 337. Não. Da fila. Embargador Manuel. Três, né? Então, se eu com amigo, eu ia pedir isso a você. Ah, pediria. 63424? 006? É.
Não, eu estou dizendo que eu ia pedir. Qual o número que falta o voto de desembargador Emanuel? Tá? Ele não aparece no sistema, ele está no acordo. Não sei por que subiu. Ele está na fila de acordos. Da sessão. Não consignado. Vossa Excelência está... Qual é o resultado? Vamos por etapas. 193. 93. 193 é um consignado que está sendo... Está no final já. 93, né? Um seguro. É? Ah, está disponibilizado, graças. Eu votei. Eu acho que todos os processos. 193 está aqui, está aparecendo. Está lá, tudo bem. 193. Banco Bradesco. Descontos indevidos, não comprovação da regularidade da contratação. E o recurso é apenas para afastar a condenação por danos morais. Os danos morais não estão configurados. Descontos em valores irrisórios. Sentença reformada, recurso conhecido e provido. Ele não está aqui não, né? Não está na relação aqui não, né? Nenhuma, né? Diletíssimo. Espera aí. Não tem que anunciar o resultado. 193. Agora falta o Carlos. 193. Tem... Bador Carlos, o 193. 93 é o do desembargador Zé Ricardo, né? É. Não, você Com já relatoria, votou. Excelência. Tá bom. E agora Então, é o apelo... 337. Qual é o número, senhor? Não, o número do SAG. Não, bote aí completo, que eu tenho que chamar o feito. O número completo, daquele jeitinho. Esses aí eu tenho que ter alguns dados, é a mesma coisa. Isso. Então, apelação civil 0200-151-72-2023-806-0053, apelante Banco do Bradesco S.A., apelado Francisco Igor de Souza Brito. O recurso foi o resultado do julgamento, que já se encontra no nome, recurso conhecido e parcialmente provido. Parcial, né, desembargador Zé Ricardo? É só para tirar o dano moral? O recurso é provido, porque o objeto do recurso... Era só esse. Era. Então, é recurso conhecido e provido. Sistema do voto de relator consensual. É 193, né? É. Qual é o próximo? Bote logo. 3G7 para eu chamar logo o feito. E falta o voto de quem? 337, né? O 337 é empréstimo consignado de pessoa não alfabetizada, em que falta a assinatura de um terceiro arrogo e a assinatura de 2 testemunhas. O negócio jurídico está sendo reconhecido nulo, com visto de consentimento. Atos ilícitos, os descontos são reconhecidos indevidos por defeito na forma. Restituição do indébito na forma simples e em dobro. Danos morais não configurados porque descontos inexpressivos. E há também a comprovação do repasse do crédito para a consumidora. É o 0050-63424. Mas você não se argumenta, mas primeiro tem que chamar o presidente aí. Eu devia dar um de presidente aqui. É ausente momentâneo. Pode... Assuma a presidência como decano. Eu quase assumi a presidência aqui, inclusive a pedido aqui do eminente. Eu vou discriminar o processo. É a apelação civil de Mucambo, 0050-634-24-2021-806-0130. Apelante Valmir Silva Carvalho, pela PAN. Essa vocês conhecem e provê parcialmente. Desembargador Carlos.
Acompanho a relatoria, excelência. Desembargador Emanuel, Excelência. resultado do julgamento, apelo conhecido e parcialmente provido. Os termos do voto também de relator. Deixando bem claro que não tá aqui aparecendo para mim como disponibilizado, mas Vossa Excelência, o relator, leu o voto Perfeito, e daí eu tive a compreensão necessária para votar, perfeito. para apresentar meu voto. Mais algum? Aplicação do IRDR aí. Colegas, não temos mais nenhum feito. Realizamos uma boa sessão. Nesse momento, eu... Está ligado aqui. Então, nesse momento, os demais feitos que constam, evidentemente, na pauta de hoje e que se encontram com votação unânime, os votos provisórios passam a ser definitivos nos termos dos relatores respectivos. Mais alguma indagação? Alguém quer fazer a palavra? Então, agradeço. Não, senhor presidente. Agradeço a presença de todos, desejo uma ótima noite e que Deus continue nos abençoando, iluminando, com muita paz, saúde e felicidades. A sessão está encerrada. Boa noite. Amém, desembargador. Uma boa noite. Boa noite, doutora Sônia. Saúde e paz para todos nós. Boa noite. Boa noite, doutora Sônia, doutora Antoniza. Doutora Nilza. Sônia, doutora Boa noite, Desembargador Emanuel. Boa noite, Carlos. Meus cumprimentos. Boa noite, JR, José Ricardo Vidal. Boa noite a Uma boa todos. noite,